Muito bem, bom dia então a todos. Oficialmente começamos aqui o encontro de Psicossomática Florianópolis com esse tema psoríase na infância, como olhar além da pele. E agora, formalmente, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês que fazem o grupo estar vivo, pulsante, em especial as queridas Roberta e Raquel, que vão contribuir com a gente dentro do olhar de cada área de atuação delas sobre esse tema. Então, conforme a gente conversava anteriormente nos bastidores, o grupo Psicossomática Florianópolis é algo informal, mas a ideia é a gente poder fazer essa interlocução e essa articulação de vários campos de saberes e com isso poder melhorar a nossa própria prática enquanto profissionais da área da saúde, enquanto estudantes e mesmo pessoas, às vezes, que ingressam nas reuniões conosco aqui, que nem da área da saúde são, mas simplesmente se interessam por conhecer um olhar mais ampliado. Então, é de hábito, nesses encontros, a gente ter um texto que fomenta o debate. Nessa oportunidade, o texto compartilhado, daqui a pouco eu vou projetar o título para vocês aí, é um texto sobre esse tema de psoríase na infância e como as relações entre mãe e filho podem influenciar nessa apresentação de diversas doenças. E o objetivo não é, nesse encontro, a gente debater exclusivamente o texto, mas partindo do texto e desses comentários que a gente vai ouvir daqui a pouco da Raquel e da Roberta, a gente poder explorar nossas próprias ideias, nossas próprias visões e nossas próprias experiências clínicas ou existenciais sobre essas situações que se apresentam. Então, eu vou passar aqui o título do texto para vocês. A maioria, imagino que já esteja familiarizado com o título, porque foi algo divulgado ali no grupo, né, do WhatsApp, do qual fazemos parte. E sempre que a gente vai estudar algum artigo, é muito importante a gente conhecer de cara duas coisas. Quem são as pessoas que estão escrevendo aquele artigo e qual é o referencial teórico delas. Então, esse trabalho publicado por Carolina, Maíra e Sérgio Luiz, eu fui atrás da formação deles e na internet hoje a gente consegue descobrir muitas vezes, né, o currículo dos profissionais, e eu percebi que pelo menos a Carolina e a Maíra, os currículos delas mostram uma inserção na psicanálise. Se não como formação principal, mas elas já estudaram ou participam de grupos que são psicanalíticos. E o grupo Psicossomática Florianópolis também tem esse viés da psicanálise, não só porque a gente conta com muitos analistas aqui no grupo, mas porque foi desde o início a vertente da psicossomática que a gente procurou estudar era a psicossomática psicanalítica. Quando a gente vai entender o referencial teórico desse artigo, se vocês forem ali na página das referências, vocês vão perceber que é um artigo com forte tendência winnicottiana. Existem várias referências ali do Donald Winnicott, pelo menos 6 referências pelo que eu estou contando aqui. E eu até falava ontem por mensagem com a Roberta que nós participamos hoje de uma instituição, ela e eu, que é a Maiêutica Florianópolis, e essa instituição de psicanálise é voltada mais para o referencial Freud-lacaniano, mas como é interessante a gente poder abrir o nosso olhar para ouvir um pouco mais o que esses outros autores têm a nos dizer. Então, claro, a gente não está estudando nesse artigo aqui uma obra do Winnicott, mas são feitas várias citações a ele, e aí eu fiz, como introdução desse encontro hoje, uma breve revisão biográfica do Winnicott, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui alguns aspectos importantes desse autor, antes de passar a palavra para as nossas comentaristas especiais aí de hoje. Então, para quem ainda não conhecia o Donald Woods Winnicott, ele é um profissional que viveu dos anos 1896, quando Freud já estava escrevendo seus primeiros estudos ali sobre a histeria, né? E faleceu em 1971. E além de médico, pediatra, ele também foi psicanalista. Interessante que hoje nós estamos trazendo aqui, né, como debatedoras iniciais aí, uma médica de formação na pediatria, que é a Raquel,
e uma psicóloga que hoje trabalha como analista e tem uma experiência com análise de crianças, que é a Roberta. O Winnicott transitava nessas duas áreas aí, pelo que eu consegui encontrar aqui na biografia dele, uma biografia publicada pela Federação Brasileira de Psicanálise. Em 1923, ele foi indicado para 2 hospitais no Reino Unido. Ele nasceu na Grã-Bretanha e faleceu em Londres, então morou grande parte da vida dele, acredito que ali mesmo. Então ele trabalhou no The Queen's Hospital for Children e também num outro hospital chamado Paddington Green Hospital for Children. E ele permaneceu 40 anos trabalhando nessas instituições, tanto como pediatra, como psiquiatra infantil, como psicanalista. E interessante da obra dele é que ele escreveu diversos livros e foi colaborador não só de jornais médicos, quanto psiquiátricos, quanto psicanalíticos. E escreveu até para revistas destinadas ao público leigo. Nessas revistas ele discutia problemas das crianças e das famílias. E aí essa extensa obra dele foi dedicada à construção de alguns conceitos teóricos que, se a gente não entrar um pouco na obra dele, a gente acaba não conhecendo muito. Entre os quais a gente pode destacar aqui o conceito da mãe suficientemente boa. É um conceito que nós já trabalhamos aqui no grupo de psicossomática algumas outras vezes, porque outros trabalhos da psicossomática psicanalítica citam o Winnicott. E também aquela questão dos objetos transicionais e fenômenos transicionais, que eu acho que é algo que até a própria pediatria médica convencional explora um pouquinho ali, além da psicanálise com crianças. Esses objetos transicionais e fenômenos transicionais, a gente sabe que são utilizados pelas crianças na superação nesse estágio de dependência absoluta da mãe, no caso, aquela mulher que exerce a função materna, não necessariamente a mãe biológica, muitas vezes, né? E em direção à dependência relativa, até porque independentes absolutos, nenhum de nós vai ser nunca, né? Porque a gente vive em sociedade, eu acho que essa condição é inexorável do ser humano aí. Outra coisa que eu gostaria de citar antes de passar a palavra para a Raquel e para a Roberta é que a teoria do Winnicott baseia-se no fato de que a psique não é uma estrutura pré-existente, e sim algo que vai se construindo a partir da elaboração imaginativa do corpo e de suas funções. E aí ele dialoga muito com a questão do Lacan, do Freud, essa própria visão que esses mestres da psicanálise tinham, né? Mas ele fala que essa coisa que vai se constitui a partir desse binômio psique e soma. E aí a gente acaba entendendo, por um referencial psicanalítico e até um winnicottiano, que psique e soma não são não são coisas separáveis na prática. A gente acaba fazendo uma separação didática, mas na prática, quando a gente está ali diante do nosso paciente, do nosso analisando, a gente não consegue separar essas duas coisas, né? Então, o adoecimento, de acordo com a teoria de Winnicott, se dá devido a perturbações nessa relação já durante o momento mãe-bebê ali, e essas perturbações provocam falhas no desenvolvimento do indivíduo que podem criar o cenário, digamos, ideal, entre aspas, para que se desenvolvam sintomas ou mesmo doenças orgânicas que têm uma forte influência das emoções, como a gente sabe, é a psoríase. Depois que a gente lê o artigo, isso fortalece ainda mais, né? E não só essas falhas no desenvolvimento do indivíduo, elas vão se dar a partir de diversas situações, mas não apenas na questão da eclosão de doenças que se manifestam no corpo, mas também de falha uma sensação de falha nas fronteiras do corpo, ameaças de despersonalização, angústias impensáveis que às vezes a pessoa não consegue verbalizar, e muitas vezes num trabalho psicológico, seja psicanalítico, seja psicoterapêutico, é uma oportunidade que a pessoa vai ter de conseguir colocar isso em palavras. As crianças, a Roberta depois até pode dizer melhor para a gente, através do brincar, e uma das grandes obras do Winnicott é O Brincar e a Realidade, um dos livros que está citado ali, né, na biografia dele. E, enfim, muitas vezes essas pessoas vão cair para sempre numa falta de coesão psicossomática, e às vezes para a gente conseguir trabalhar isso de uma maneira integrada, é preciso ouvir mais de uma ilha de conhecimento. Então, por isso que a gente está trazendo aqui hoje, com muita alegria, eu vou apresentar para vocês a Raquel Pelissari e a Roberta Manoso. Eu vou deixar para vocês duas, viu, queridas, se apresentarem de forma mais detalhada no que quiserem contar das suas formações,
Mas vou passar a palavra inicialmente, então, para a Roberta, e vai ser impossível, viu? Quer dizer, para a Raquel primeiro, e vai ser impossível, viu, Raquel, não falar um pouquinho do meu contato com você, porque tanto a Raquel quanto eu somos egressos da Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba. Nós não fomos da mesma turma de medicina, mas ela era de uma turma imediatamente após a mim, então a gente teve um contato muito especial, assim, com pessoas de convívio em comum, com as festas das turmas, e o que me chamou muita atenção na formação da Raquel, depois que a gente já era médico, a gente foi conversar aí, e ela me contou que estava fazendo análise. Não sei se ainda está ou se já concluiu o seu processo, mas você pode contar um pouquinho da sua experiência para os colegas aí. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Muito obrigado por participar com a gente. Obrigada a você, Bruno, pelo convite. Gente, muito bom dia. Para mim é uma honra estar participando desse encontro. Eu falo, como o Bruno falou, eu tenho assim um pezinho na psicanálise, mas eu estou aqui como pediatra e leiga no assunto. Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar e vocês vão contribuir muito para o meu raciocínio clínico como pediatra depois dessa discussão. Então, como o Bruno estava dizendo, eu sou pediatra e neonatologista de formação. Então, eu também fiz faculdade na Universidade Federal do Paraná e durante toda a faculdade eu achei que eu ia ser psiquiatra. Aí, no 5º ano da faculdade, eu me apaixonei pela pediatria e talvez seja porque a pediatria você acaba lidando com o início da vida, né? E aí eu não contente com isso, fui para neonatologia. E lá eu acho que eu só perco para os obstetras que lidam com a parte da gestação, né? Que realmente é o início de tudo. Mas depois deles, o que eu vejo no dia a dia, no meu trabalho, enfim, as dificuldades na UTI neonatal, a dificuldade de manter a gestação, a dificuldade de lidar com essa nova vida. Então, isso acontece muito na minha prática clínica. Eu faço mesmo psicanálise, eu acho que eu já estou terminando o meu processo, e isso contribuiu muito para o meu trabalho também, e para eu poder tentar ajudar essas crianças com um olhar um pouco maior do que o que a medicina convencional nos ensina na faculdade, né? Acho que dá para passar o próximo, Bruno, por favor. Se você quiser começar a apresentação. Então, eu acho que por conta de eu trabalhar justamente com esse início, né, e com esse início da vida na neonatologia, na pediatria, é que me chamou tanta atenção e eu gostei tanto da imagem que ilustrou o convite desse evento. Eu vejo sofrimento, eu vejo as lesões, mas, enfim, eu vejo marcas. E eu acho que é isso que a infância traz. A infância deixa marcas, podem ser coloridas, às vezes nem tanto, né? Às vezes, dependendo das experiências que a gente tem, ela deixa marcas dolorosas, porque é na infância que a gente começa a ter contato com o mundo, é na infância que a gente se descobre como seres humanos, como pessoas, como, enfim, é na infância que a gente se adjetiva, né? E eu acho que isso é encantador. Então, acho que é por isso que eu escolhi trabalhar com isso. E dentro da psiquiatria, eu não sou psiquiatra, não virei psiquiatra, mas eu acho que eu estou tentando contribuir, deixando que as crianças cresçam com uma saúde mental e tentando transformar o futuro delas em algo melhor do que poderia ser, né? Próximo, por favor, sem mais converseiros, né? Eu acho que como pediatra eu poderia ajudar um pouco nesse encontro falando um pouquinho da fisiologia, né, da pele, e que é a principal manifestação clínica da psoríase. Ela tem outras manifestações, mas a pele em si é um órgão muito complexo. Ela é o maior órgão do corpo humano e chega a pesar até 16% do nosso peso corporal. Então é um órgão muito grande, é um órgão muito complexo.
E como o artigo já dizia, a origem biológica da pele é no mínimo curiosa, né? Porque ela tem origem no mesmo folheto que dá origem ao sistema nervoso central, lá na embriologia, né? Durante a formação, na gestação. A pele já está formada por volta da 10ª semana de gestação. E é bastante curioso também que nesse estágio já as terminações nervosas da pele já estão em formação também. Então, a pele tem funções muito, muito complexas. Ela tem função de barreira, proteção física, imunológica, faz termorregulação. É através da pele que você tem percepções de calor, de frio, de dor, o tato, secreta substâncias. É a pele que faz essa interface do meio externo para o meio interno. Então, ela faz a barreira física que nos protege contra agressões externas, mas, ao mesmo tempo, ela permite a comunicação com o ambiente interno através dos receptores sensoriais. E a pele, de fato, fala, né? Ela traduz manifestações emocionais. Isso tem exemplos que são até mais simples de entender, eu digo para mim, que sou pediatra, não sou psicanalista, enfim, talvez para pessoas, alguns leigos, né, que não sejam da área, talvez ajude. A pele, ela fala de uma forma muito clara, por exemplo, quando a gente fica envergonhado e ruboriza, né? Ou então, quando a gente toma um susto e fica pálido, quando você recebe um beijo e arrepia, ou mesmo quando você tem sudorese, quando você está com medo. Então, é a pele falando através de você, mesmo sem você querer. Próximo, Bruno, por favor. Então, considerando isso, você ter uma doença de pele, muitas vezes é algo muito estigmatizante. Isso é o caso da psoríase, né? A psoríase é uma doença de pele que tem uma origem multifatorial. Quando a gente fala isso em medicina, às vezes é porque a gente não tem uma explicação muito clara do que está acontecendo. A incidência é muito variável, então no Brasil mesmo não existem estudos que digam qual a prevalência dessa doença na infância, por exemplo, mas acredita-se que é a mesma coisa do que que os estudos mundiais dizem. Acredita-se que haja uma base genética, porque em até 70% dos casos existe uma história familiar positiva, mas isso também é bastante, cabe uma discussão, né? Enfim, porque às vezes a gente vê muito as crianças reproduzindo sintomas, então acho que isso cabe também uma discussão. Enfim, trata-se de uma doença inflamatória crônica. O que significa isso? É uma doença mediada por células imunológicas, no caso, são células tipo T, que desencadeiam, que elas, liberadas em excesso, elas desencadeiam a proliferação de citocinas inflamatórias, e aí ocorre uma proliferação da camada epidérmica da pele, dos vasos sanguíneos, e culmina com essas lesões, que caracteristicamente são essas placas arredondadas e avermelhadas, que a gente chama de eritematosas, né? Uma descamação grosseira, uma descamação esbranquiçada, prateada, e na criança, como vocês podem ver naquela imagem ali, que tem 3 fotos juntas, tem essa forma de psoríase gutata que ela é muito estigmatizante, ela faz lesões no corpo todo, então, para uma criança que tem uma lesão dessa, é algo muito difícil de lidar, né? Tem as lesões de couro cabeludo, da face, e essa que vocês veem no joelho é a lesão característica da psoríase, e eu acho que até a gente chama de, essas manchinhas vermelhas que vocês veem, a gente chama de orvalho sangrante. Quando arranca uma casquinha dessas, aparece esse sinal de sangramento, e eu acho que esse nome, eu não sei quem deu, mas é bastante oportuno, né? Então, essa é a lesão da psoríase. Pode passar o próximo, por favor. Não se sabe direito a causa, né, da psoríase, então, como eu falei, multifatorial,
mas que há mesmo uma relação entre o estresse emocional e o surgimento ou exacerbação das lesões, isso é fato. A medicina convencional tenta descobrir uma via, um mecanismo para que isso ocorra. Acredita-se que exista uma via neuronal que, através do estresse, aumente a expressão de alguns neuropeptídeos, que são substâncias que vão aumentar a produção de células inflamatórias e aí sim desencadear a lesão. Então, os estudos, assim, não existe nada comprovado, mas é provável que seja esse o caminho. Mas o que é curioso é que outras doenças, além da psoríase, outras doenças crônicas de pele, também cursam com essa característica. Próximo, por favor. Um exemplo seria a dermatite atópica, a urticária, a própria alopécia e mesmo as lesões do herpes. O herpes é um vírus, então ele faz essas lesões, como vocês veem na imagem, ele faz essas lesões geralmente quando há uma queda da imunidade e em situações de estresse físico ou emocional, as lesões se tornam recorrentes, são lesões muito dolorosas e podem causar um sofrimento intenso na criança ou no adulto, enfim. A dermatite atópica, como vocês veem na primeira imagem, embora ela esteja em preto e branco, é uma doença extremamente limitadora da qualidade de vida nas crianças. Ela faz lesões descamativas também, eritematosas, que são avermelhadas, né, principalmente em áreas de dobras, e nessa imagem que vocês veem embaixo, que está escrito lesões liquenificadas, de tanto a criança coçar, forma como se fossem cicatrizes, né, e isso causa um sofrimento muito grande na criança. Próximo. Então, diante dessas, no caso dos aspectos emocionais, tem um trabalho que eu encontrei, que foi publicado na revista de psiquiatria, que avaliou o perfil psicológico das crianças com dermatite atópica, né? E eles observaram que houve um aumento do índice de ansiedade, depressão, insegurança, teimosia e até de agressividade nessas crianças. E muitas vezes isso é atribuído às lesões em si. Então, a criança tem essas lesões causam dor, causam coceira, causam vergonha, muitas vezes, e aí se acredita que as crianças desenvolvam esses sintomas devido à presença dessas lesões. Considerando isso, pode passar o próximo. Um dos pilares do tratamento para as doenças crônicas de pele é a psicoterapia. Então, o tratamento da psoríase, né, que é o tema da nossa discussão, ela é baseada no uso de corticóides orais ou tópicos e outros imunomoduladores, já que é uma doença causada por uma disfunção imunológica, e em casos graves, então, se usa outros tipos de imunomoduladores, até fototerapia, mas se sabe que a psicoterapia, quando associada ao tratamento, ela permite que a criança tenha melhores resultados no tratamento. Então, o que se observa é que a psicoterapia faz com que o paciente tenha maior resiliência em lidar com as adversidades, né? Então, com medo da rejeição, com preconceito, e mesmo com o sofrimento imposto pela doença, então acaba que a criança tem um melhor desempenho, uma melhor aceitação. E, nesse caso, a gente sempre indica o tratamento porque se considera que o sintoma psíquico, como a agressividade, a impulsividade, a depressão, mesmo as dificuldades de relacionamento, são consequência da doença. E eu acho que o nosso desafio é justamente pensar o contrário. Próximo, Bruno, por favor. E se a gente considerar que o sofrimento psíquico era algo já existente e ele é a causa e não o efeito da doença, aí a gente teria que ver o problema sobre outra perspectiva. E isso eu vou dizer para vocês, a gente não aprende na faculdade.
Então, eu acho que para a medicina é mais difícil. Fica fácil para o pediatra, para o dermatologista, justificar o sofrimento da criança com as lesões. Então, a gente olha uma criança que tem lesão no corpo inteiro, os colegas da escola olham e acham estranho, e aí a criança começa a ficar deprimida e ansiosa, e tem crise de choro, e é irritada, e briga, e aí a gente medica, né, os sintomas, e seda, então, pronto, está resolvido, né? A gente já justificou o problema. Mas e se essa lesão definitivamente apareceu porque já havia um sofrimento? Aí a gente entra em outro problema, que é um desafio no nosso consultório, no dia a dia. Quando uma pessoa procura um psicanalista, ou procura uma psicoterapia, ela já se conscientizou de que há um problema. Na minha prática, no dia a dia, os pais levam as crianças porque a criança tem uma doença. E se eu olhar para essa doença e pensar que já havia um sofrimento e que esse sofrimento pode estar causando esses sintomas físicos, eu tenho que olhar para outra dimensão, que é justamente como que se deu o desenvolvimento dessa criança, né? A criança, ela depende do olhar amoroso de um adulto, de uma mãe ou de quem exerce esse papel do maternar, para que ela tenha um pleno desenvolvimento, para que ela consiga adquirir as habilidades e ter um bom relacionamento na escola e passar de fase, e, enfim, e se conhecer e se entender como ser humano. Ela precisa ter um lugar, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter um ambiente em que ela se sinta, em que ela possa exercer a autoestima dela e que ela receba um suporte emocional e afetivo. E aí é que entra o desafio. Muitas vezes, por trás dessa criança que tem lesões sangrantes na pele, existe um adulto com a sua infância ferida, com memórias, com situações mal resolvidas, com medos, com inseguranças, que impedem que haja esse vínculo, né? Que impedem que consiga olhar para essa criança e ajudá-la a se desenvolver. Todos esses sintomas desse adulto ali no entorno da criança reverberam na psique da criança. Isso, no dia a dia, é muito difícil de a gente abordar, eu digo por uma dificuldade minha mesmo no consultório, ou mesmo na UTI neonatal. Então, talvez esse seja o grande desafio da medicina, né, hoje, da pediatria, e eu acho que essas discussões nos ajudam muito nesse sentido, de pensar um pouco diferente, porque talvez a gente tenha que encarar mais essas verdades, né, por trás de todos os sintomas, sem aumentar muito as doses dos imunomoduladores, para que a gente consiga que a infância deixe boas marcas. Pode passar o próximo, por favor. Obrigada. Muito legal, Raquel, sua apresentação inicialmente, né? Espero que a gente consiga ouvi-la mais um pouquinho daqui a pouco. E parabéns pela sua filhota que está linda. Bom, eu tinha que colocar uma fotinha dela, né, para exibir a melhor coisa que eu já fiz na vida. Os filhos, as crias são presentes de Deus mesmo, muito bom, né? Bom, eu não vou comentar muito agora, porque nós vamos ter um tempo apropriado para isso daqui a pouco, inclusive, para quem chegou depois aí, que nem a Emanuela, seja muito bem-vinda, e daqui a pouco todos poderão falar e participar aí conosco dos seus olhares sobre esse tema. Mas só para fazer um pequeno adendo no que você falou sobre a nossa formação médica na UFPR. Sem dúvida, nós tivemos a oportunidade, a Raquel e eu, de cursar uma faculdade de medicina muito boa, mas a gente não pode se furtar a dizer que é um curso muito tradicional e que às vezes a gente tem essa ideia, né, de que as emoções envolvidas numa doença, elas são muito mais a consequência daquela doença do que houve alguma coisa nas emoções que pôde provocar aquele sintoma como expressão.
E estudando a psicossomática mais a fundo, viu, Raquel, o que eu tento empreender hoje nas consultas é tentar justamente tirar essa dicotomia de corpo e mente. Então, muito mais do que uma relação de causa e efeito, a gente pensar em termos de causalidade, ou seja, tudo junto e misturado. E aí eu acho que o olhar do analista pode nos ajudar até com alguns conceitos que acredito que a Roberta vai poder apresentar para a gente na fala dela, e, e jamais criticando também a contribuição que a medicina tradicional possa dar, porque essas lesões de pele são lesões do real, o real que se apresenta no corpo. Então, não dá para a gente dizer que nós vamos tratar uma criança com psoríase, por exemplo, apenas com uma terapia, uma psicanálise de crianças. Ela precisa de algo para desinflamar aquelas lesões, e como você mesma disse, Raquel, há também substrato genético, biológico também, que está envolvido no processo. Então, a nossa ideia não é criticar a prescrição de medicamentos, mas criticar o reducionismo. Sempre é importante a gente poder entender que nós vamos atuar em um ponto do tratamento e outros colegas precisarão atuar em outros. Isso forma esse grupo aqui, por exemplo, um grupo bastante eclético, pessoas de diversas áreas, e embora a gente esteja falando de psoríase na infância hoje, essa ideia das relações pode se transpor para diversos outros quadros psicopatológicos. E agora, então, eu vou apresentar para vocês a minha querida colega de instituição, a Roberta Menoso. A Roberta, tive uma transferência com ela desde que a gente iniciou nossa caminhada juntos ali na Maiêutica, desde que eu ingressei na Maiêutica, ela já estava lá há muito mais tempo, porque me cativou muito a forma como ela falava de psicanálise com crianças. Ela tem uma experiência clínica muito grande nessa área, e acredito que como mãe também, né, Roberta? Acho que você é mãe já também. Isso é uma experiência que ninguém tira, né? Ser mãe, ser pai, conviver com crianças. Então, eu vou passar para você se apresentar com maiores detalhes aí para os colegas, e seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite para esse trabalho juntos. Bom dia, obrigada, Bruno. É um prazer também, agradeço ao convite de estar aqui hoje e poder aí trabalhar, né, com colegas de outras áreas e poder fazer essa escuta enquanto a Raquel falava, assim, e usava palavras bem importantes, eu acredito, para ela enquanto médica e para nós, enquanto psicanalistas, né, quando a gente pensa aí, ela usou a palavra lesão, marcas, seres humanos, e que bom ouvir, né, ela podendo também ter esse discurso, né, tão importante aí para o sujeito. Eu queria, vou me apresentar rapidamente, né, fiz faculdade de psicologia, e depois da psicologia, na psicologia tive alguns contatos com a psicanálise, mas a minha faculdade de psicologia era bem forte a terapia comportamental, então nós éramos um pouco os excluídos, mas seguimos assim, né? Até que pude também trabalhar, depois de formada, com crianças, daí começou, durante a faculdade eu também já comecei um trabalho com crianças deficientes, deficiente físico, mental, depois também trabalhei em instituições com crianças com deficiência física, depois com crianças surdas, e essa questão de como se dá a formação de um sujeito sempre foi algo muito importante para mim, assim, né? E eu acho que isso é a base da clínica psicanalítica, né? Eu acho que essa constituição subjetiva, não temos como fugir dela, independente de quem vai trabalhar com a criança, com a infância, e mesmo quem vai trabalhar com o adulto. Essa constituição está aí, né? Que a gente diz na psicanálise, a constituição subjetiva e a constituição da sexualidade. Disso não temos como fugir, né? E assim, quando eu li o texto, depois eu vim morar em Florianópolis, né? E daí também comecei a formação na Maiêutica, já tinha estudado também numa escola de psicanálise em São Paulo, e depois, enfim, né? Segui aí o meu caminho clínico e estou até hoje também, né, na minha formação permanente na Maiêutica. Eu gostei muito, assim, quando li o texto, eu achei um texto que discorre bem, e principalmente porque ele traz a questão clínica junto. Eu acho que sempre que a gente trabalha termos psicanalíticos, técnicos,
de medicina, teóricos. O caso nos aproxima, né? Porque o caso é o que temos da vida. Então, ali, quando nós falamos de alguém ou daquilo na vida de um sujeito, acho que fica mais fácil da gente poder compreender algumas coisas. E o texto traz, assim, inicialmente ali, né, algumas palavras que já me chamaram a atenção, por exemplo, quando diz uma definição de pele ali, né? Órgão que estabelece o limite concreto entre o psíquico do eu e do não eu, né? Este limite, que depois nós vamos ver também em outras partes do texto. Aí ele traz, os autores trazem essa questão inicial mãe e filho, né? Desta importância, né? Quantas coisas estão aí nessa primeira questão desta relação mãe e filho. Também a pele como um envelope do corpo, né? Algo aí que protege, como a Raquel falou, né? Ao mesmo tempo que permite, protege, essa dualidade aí me parece, né? Dessa função da pele. Enfim, muitas coisas assim, né? O sintoma da pele também como função de proteção, né? Para algo ali que venha proteger o sujeito. E a doença psicossomática como produto final de uma maternagem precária ou inconsistente, né? Então, daí eu vou partir dessa questão desta maternagem precária ou inconsistente. No texto, ali, quando se fala dos dois casos clínicos, nos dois casos clínicos existe a mesma palavra, que aí a gente chama na psicanálise de significante. E eu vou ler aqui para vocês, para depois a gente poder falar dessa questão da maternagem, né, ou dessa questão aí, dessa primeira relação mãe-bebê. Ela traz lá no primeiro caso do Marcelo, na página 51, lá no início, se diz assim, que o Marcelo era muito nervoso porque ele não tinha toda a atenção dos pais para ele. Traz esse significante todo, né? O toda a atenção. E depois, no caso do Juliano, vem novamente essa palavra, quando diz também no primeiro parágrafo, que de acordo... Não, desculpa, no segundo parágrafo, que a mãe reconhece que era muito imatura e que no momento do nascimento dessa criança, ela também doou toda a sua atenção para o filho, né? Este todo aí novamente. Por que isso me chama atenção? Porque me parece aí também, como nós falamos um pouco, que este tudo pode também ser nada, no sentido de como é importante que a gente possa falar dessa questão da presença e da ausência, né? E aí eu trago algo muito importante, assim, que o Lacan trabalhou, que é essa operação que nós vamos chamar aqui da operação de causação. Né? O que seria isso que o Lacan coloca como a operação de causação? Né? Ele coloca que a operação de causação é a operação de alienação e separação, que todo ser vivo precisa vivenciar, para daí se constituir um sujeito. Né? Então, por que ser vivo? Por que a gente fala ser vivo e não fala sujeito? Porque, inicialmente, no início da vida, não somos sujeitos, isso, né, falando pela psicanálise lacaniana. Não somos sujeitos, somos seres vivos, né? E precisamos que se inicie essa operação de alienação. O que é isso, essa alienação? É quando esse sujeito é visto e ele é capturado por alguém, que aí, como o Bruno colocou, por uma mãe, não, por alguém que faça essa função. Pode vir a ser a mãe biológica, como pode vir uma outra pessoa que faça essa função, né? Função materna, que nós colocamos assim, que também não necessariamente é alguém do sexo feminino, né? Acho que isso também é importante, hoje pensando nas novas constituições familiares que nós temos, né? Então, é alguém que vai se apropriar, vamos colocar assim, envolver esta criança
no mundo psíquico, né? Vai fazer um investimento psíquico nessa criança. O que difere esse investimento psíquico do outro investimento que nós falamos do cuidado, né? Para além de um cuidado, muitas mães ou muitas pessoas cuidam das crianças. Cuidam, nós vemos crianças bem cuidadas, crianças que são alimentadas, crianças que são higienizadas, e não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma outra possibilidade que este sujeito que exerce esta maternagem, que nós chamamos na psicanálise este grande outro, porque nós colocamos a criança como um pequeno outro, né? Então, este que vai fazer desse ser vivo, né, passar a ser um sujeito. E como que se dá esse processo, né, de um ser vivo passar a ser um sujeito? Por isso que nós colocamos que não tem a ver com algo instintual. Instintual seria algo como os outros animais, né? Que também cuidam da sua cria, né? Uma cachorra cuida da sua cria, ela aconchega, ela alimenta, né? Mas ela não tem algo que nós temos, né? Enquanto sujeito falante, né? Que é essa questão da linguagem, de envolver essa criança no mundo da linguagem, né? E o que é esta linguagem? É quando esta mãe, ou quem exerce essa função materna, anuncia essa criança para o mundo. Ela diz assim, como ele é lindo, né? Parece comigo, parece... Bom, a gente diz, todos têm a mesma cara. A mãe fica, não, o meu não tem, o meu não nasceu com cara de joelho, né? O meu já nasceu com o nariz do fulano, o cabelo do ciclano, né? Então, esses significantes que nós vamos dando a esse ser vivo e transformando ele num sujeito, né? E isso é muito importante, né? Que esta pessoa aí, que se propõe a ser este grande outro, envolva, né? Esta criança, como a gente diz, deste banho de significantes, para que dali a gente possa ter um sujeito, né? Então, essas falas, e aí as leituras que nós vamos vendo das mães fazendo das crianças, né? Como, agora tá com fome, agora ele quer dormir, eu sei, né? O que ele precisa, eu sei isto, né? E o outro não sabe. Esta pessoa que se apropria, né? Deste outro ser, né? Isto é fundamental, é estruturante, né? Eu tinha até colocado aqui algumas frases, né? Ah, tá. Uma coisa importante também que a gente diz é que quando, por exemplo, a gente pensa, né, como a criança sofre com o desmame, e ali no texto nós vemos em um caso, né, onde a mãe coloca isto, nós questionamos um pouco, será que a criança sofre pela perda, né, daquele leite ou pela perda do que vinha junto com aquele leite, né? Que é toda essa outra questão deste envolvimento com a mãe, deste corpo da mãe que estava ali junto, atrelado ao dela, né? E que neste momento precisa ter um corte. Então vai além, né? Por isso que falei desses cuidados, porque vemos muitas crianças cuidadas, né? Mas nem todas faladas e nem todas anunciadas, né? Por este outro, né? Como algo do desejo. Essa criança tem que estar aí, como a Raquel quis colocar a foto da filha dela no final da apresentação. Isso é inevitável, né? Quando nós somos mãe, não, eu não vou mostrar a foto na carteira. E a primeira coisa, na primeira oportunidade, mostramos a foto, né, para alguém. Então, é esta necessidade de colocar este ser em evidência na vida, né? Ele tem que poder ocupar este lugar. E, bom, passado este primeiro momento, né, desta relação aí dual, importante, que o Freud também já colocava, que ele chama de pré-édipo, né, esta relação, o édipo muito importante, mas esse pré-édipo como fundamental, né, e que isto depois
Num outro momento, tem que começar a haver aí os espaços entre esta mãe, este função outro, grande outro, com este pequeno outro, né? E isso nós sabemos que causam também alguns efeitos aí, né? Aonde, como é feito e se é feita esta separação, né? Desta mãe com este bebê. Bom, aí essa operação que nós chamamos de alienação e separação, né? Deste outro momento, aonde tem que entrar um terceiro e fazer este corte, né? Mas para que este terceiro entre, nós temos que pensar que esta pessoa que fez a função mãe tem que permitir este corte, né? Ela tem que propiciar que este corte seja feito. E isto não é nada fácil, né? E nem assim tão simples, quando vemos aí nas dinâmicas familiares, né? Aonde entra este terceiro, como entra este terceiro. Este terceiro, de alguma forma, já tem que ter sido anunciado por esta mãe, né? Lá na vida dela, como a Raquel falou, lá nas vivências dela, enquanto sujeito criança, enquanto marcas da sua infância, também tem que poder ter vivido este corte, né? E saber que isto saber não como um profissional, né? Mas o quanto isto é fundamental para que este outro possa seguir a vida e que ela também possa seguir a vida, né? Então, como nós falamos, esta mãe, vou falar mãe, mas vocês, né, sempre pensem nessa questão dessa função, possa aí tirar os olhos desta criança e voltar os seus olhos a outras coisas da vida, né? Ao seu marido, ao seu companheiro, ao seu trabalho, né? E a criança, muitas vezes, reivindica este lugar, né? E não aceita, muitas vezes, que isto aconteça, né? E isto é fundamental. Quando nós falamos dessa operação, neste mesmo momento, também temos outras operações acontecendo, né? Que é também quando Lacan chama a função do estágio do espelho, que é quando esta criança também começa a reconhecer o seu eu, né? Primeiro ela se olha no espelho e ela é uma árvore, um brinquedo, é tudo a mesma coisa, né? Lá por volta dos 6 meses, é tudo a mesma coisa. Depois ela começa a perceber um outro no espelho, né? Aquele outro ali que é uma outra criança. A sua imagem não é vista como dela, e sim de uma outra criança. E que ela tenta pegar, abocanhar, a gente vê muito essa cena, a criança vai com a boca, né, no espelho, assim, para beijar o espelho, como se ela quisesse se apropriar daquele outro que está ali. E depois, num outro momento, ela vê que aquele outro é ela, né? A sua imagem ali. E começa, então, a se reconhecer também como um outro, como aí o Winnicott fala deste eu, né? Dessa formação do eu. E só que neste momento, para que ela possa ser reconhecida, ela também olha para este outro que está ali com ela no espelho, que seria a mãe, e quando ela se vê, ela olha para este outro e este outro a reconhece, diz: Nossa, que linda, é você, a fulana, você viu o teu cabelo, mas você viu como você é linda, né? E vai nomeando este outro sujeito. Então, isto também acontece aí neste primeiro momento, né? Então, gente, o que eu queria falar, assim, para a gente poder aí fechar um pouco este primeiro momento, que como está ali no texto, né, este primeiro momento aí, nós podemos pensar se é possível que esta maternagem, ou este primeiro momento ali de alienação, como se dá, né, para a gente poder também pensar aí como chega esta criança chega já com este lugar e tendo já um outro corte num segundo momento para se constituir, aonde este pai, aonde este terceiro também começa a operar os limites, a operar as regras, tão importante também na sua constituição, ou ela vem como um produto, muitas vezes, da vida, de um ser vivo, né? Que aí não tem um lugar alojado neste desejo. Isto não quer dizer
que esta mãe não ame. Isso também não pode ser confundido, né? Não significa que esta mulher ou este casal não tenha um afeto por esta criança, mas se ela tem um lugar no desejo, né? Isto é diferente para nós, né? Este lugar de desejo no sentido em que momento da vida ela veio daquele casal, né? Se existia algo ali no desejo desta mãe, no desejo deste pai, direcionado a esta criança. E então nós vimos ali no caso, né? Nos dois casos, aonde tem uma questão importante, né? Aonde é dito um casal estava se separando, né? O outro, a mãe então se envolve plenamente com esta criança e este pai, este homem aí fica, me parece, um pouco sem lugar, né? E esta criança aí, que muitas vezes fica até engolida, né? Por esta mãe, no sentido de ter que dar conta, então, do desejo, né? Mas para além de um desejo aí, né? De algo que não tem limite, né? Eu pensei isso também quando eu li ali a questão do descamar, né? Esta questão da psoríase no sentido de descamar, de tirar camadas, de tirar excessos, não sabemos, estamos aqui levantando hipóteses, né? No sentido de uma relação dual, simbiótica muito forte, aonde essa criança não consegue aí se liberar, né, desta mãe. E o que fica de efeito disto, né? Aonde ela segue sendo uma extensão dessa mãe, né? Por outro lado, uma criança que não é anunciada neste desejo da mãe, né? Que me veio agora um exemplo assim, como eu ouvia em algumas instituições, né? Quando a criança era dita, ele foi um acidente na minha vida, né? O que efeito tem, né? Dizer isto, essa criança foi um acidente na minha vida, né? Sabemos aí da dimensão de um acidente, né? Não é pouca coisa quando falamos um acidente. Então, eu queria levantar essas primeiras questões, né? Para a gente poder aí seguir pensando. E agradeço, Bruno, né? Novamente aí a possibilidade da gente articular. Também queria dizer assim, tomando as suas palavras, o quanto nós, psicanalistas, também precisamos acreditar na importância do médico junto conosco. Precisamos, né, que o médico possa olhar as lesões, medicar essas lesões, cuidar desta criança e não também colocar como algo onipotente, né, quando falamos dessa questão estrutural como algo onipotente. Eu acho que é isso que faz a diferença, né, do nosso trabalho. Obrigada. Nós que agradecemos aí, Roberta, pela sua fala, tantas contribuições aí muito ricas para o trabalho. Bom, agora então é um momento muito especial do grupo no qual a gente abre para cada um que está participando aí poder livremente se expressar, falar não só fazer perguntas para a Roberta e para a Raquel, mas também para comentar das suas próprias experiências, para poder agregar alguma coisa nesse trabalho ou do seu entendimento sobre o texto. E aí quem costuma me ajudar nessa moderação do debate é o Yuri. Então, Yuri, eu vou passar a palavra para você falar alguma coisa que queira aí para o grupo. E enquanto isso, o pessoal pode ir ali através do chat, ou levantando a mão, ou escrevendo que deseja falar alguma coisa. E aí o Yuri vai fazer a moderação, me colocando aí a ordem do pessoal nas inscrições para fala. Passo a palavra para você, meu irmão. Perfeito. O Anderson Costa, ele fez uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta dele, mas e ele também fez uma colocação depois da pergunta, né? Eu vou pedir para ele mesmo falar, eu acho, a colocação. Então, a pergunta dele foi: como o grupo entende a cabala e o taoísmo na psicossomática? Posso fazer interlocução com este olhar, principalmente no QI mental da Unifesp? Ele fez uma colocação também aqui, escreveu algumas coisas, mas eu gostaria de pedir para ele elaborar essa pergunta dele, de acordo com o nosso tema, e elaborar um pouco mais a colocação que ele fez aqui. Anderson, tu tá por aí? Pode abrir seu microfone, Anderson, e se o senhor quiser, claro, contribuir falando, fique à vontade. Bom dia a todos, né? Estão me ouvindo?
Bom dia, Anderson, estamos ouvindo. Pronto. Eu sou talvez lembre de mim, eu sou o tenente coronel médico que coordeno a FAB aqui no estado do Ceará, e a gente tenta introduzir na área de medicina de família, a área de psicossomática e um olhar mais integrativo, né? Então, com relação a isso, eu utilizo bastante as coisas relacionadas com cabala, taoísmo, e como eu sou também, faço acupuntura médica, eu utilizo também as áreas relacionadas com o que mental, que é uma subespecialidade dentro da área de medicina chinesa que a gente utiliza na Unifesp. Então, todos esses princípios, eles entendem que é o caminho do ser humano, né? São só pontos de vista diferentes para que a gente se entenda com uma consciência no espírito. Ou uma consciência para que a inteligência consiga conciliar o corpo e a mente. O taoísmo entende que o ser humano é a consciência entre o céu e a terra, né? Entre a consciência e a mente e a ciência. Então, eu até coloquei aqui para o ritmo biográfico de medicina antroposófica e gemátria do Cabala e para o que mental, o período entre 0 e 9 anos é a fase física da adaptação como instrumento para a realização do seu destino como ser humano. Então, ele precisa desses estímulos para poder entender e cumprir a função biográfica como ser humano. Já na medicina chinesa, o complemento do yin, do pulmão, é exatamente a pele. Então, o pulmão, que seria a característica física da troca com o meio ambiente, ele é preparado no meio intrauterino como uma forma de você inicialmente entender como você epigeneticamente entender o seu gene e se relacionar. Então, todo o estímulo relacionado a isso é a primeira etapa para o desenvolvimento das suas emoções. E nessa troca sutil, quando está dentro do intrauterino, a base mais importante da pele, como complemento do pulmão, é a sensação de solidão. E isso dá muito bem com os exemplos que estão lá. Principalmente quando não foi querido, não tem, está só um pouco compreendido. Essa mensagem subliminar, ainda na formação do sistema nervoso central, acaba sendo uma base que vai posteriormente ser, qualquer estímulo posterior pode fazer com que haja o reflexo na pele desses estímulos emocionais. E outra coisa que eu entendo como interessante são as dobras. A dobra já representa na medicina chinesa a área em que você tem o gan, que é raiva. Então, no estímulo maior, ela aparece para demonstrar a sua solidão e, como raiva, o pico da resposta. Então, eu entendo que tem esses três processos que acaba sendo o arcabouço do problema a nível sutil, psíquico, mental, como uma forma de expressão. Por isso, a psicoterapia com autoconhecimento acaba sendo um grande norte para entendimento, autocompreensão e harmonização desse trabalho. É a minha percepção. Ô, Coronel, muito obrigado aí pelas suas contribuições. Muito interessante, porque eu, particularmente, não entendo quase nada de medicina antroposófica, embora tenha conversado com alguns colegas e até falei que eu acredito que são formas diferentes da gente olhar de modo integrativo para as coisas. E é interessante como o que o senhor traz dialoga muito de modo favorável com o que a gente vinha escutando aí das interlocuções entre a constituição do sujeito e essa necessidade que a Roberta mencionou, né, de ter uma nomeação, de ser olhado como um significante mesmo para aquilo. Muito legal. Yuri, tem mais alguém aí na sequência? Tem. A Deise pediu a palavra. Com a palavra a palavra é sua, Deise. Obrigada. Bom, adorei a fala das duas. Me fez pensar em muitas coisas. Eu vou tentar, assim, só falar alguns pontos. Primeiro, começar por aquilo que a Raquel falou, que eu sei que também é o ponto da Roberta, essa subversão tão importante de se fazer, né? Que não é que a psoríase deixa a criança ansiosa, e sim que a ansiedade dela, ela está manifestando pela psoríase, né? Mudar essa lógica, então, nesse sentido, essa subversão.
do quanto é importante a gente trabalhar isso mesmo, né? Mudar essa mentalidade. Um outro ponto que a Raquel falou, assim, muito de passagem, e que também acho importante dar um relevo, é assim, essa coisa desculpa. Essa coisa do assim, não, mas todo mundo na família tem psoríase. A gente escuta muito isso no consultório, né? Não, mas eu tenho depressão porque o meu pai tem, a minha mãe, meu tio, meu avô, como se assim, eu não tenho que me conformar porque é isso mesmo, tá no DNA. Mas o quanto que, assim, bom, se o sujeito tem depressão e o pai também tinha, bom, mas então o quanto que essa depressão do pai interferiu na relação com o filho, foi deixando ele deprimido, né? Vamos pensar para mais além disso, do que uma coisa mais simplista, né? Já que está na família, então tá. Então isso explica, né? Então, pensar que esses sintomas se proliferam, mas não é pelo DNA, é pelas relações, né? Pensei também só numa passagem da minha clínica muito breve, mas não é psoríase, é um caso de fibromialgia, que, se não me engano, já teve um encontro falando disso, que infelizmente eu não pude participar. E assim, só me lembrei assim do quanto que a minha paciente dizia assim sobre mágoas da vida, o quanto que ela repetia muito assim: não consigo tirar isso de dentro de mim. E o quanto que foi possível nós duas juntas percebermos assim o quanto que tinha uma dor, a dor da mágoa dentro dela, e que ela, não tendo elaborado, né, na análise, essa dor vinha no corpo, na forma de uma fibromialgia. O sintoma no corpo sempre está cifrado, né, sempre é algo para a gente decifrar. E na medida em que ela foi falando das suas dores, logicamente a fibromialgia foi cedendo, né? Hoje ela nem toma mais remédio, já quase nem tem dor. Uma vinheta, né, clínica bem simples, mas que ajuda a gente a pensar, né, dessa metáfora do sintoma, dessa cifra, né? Uma outra coisa também que eu gostaria de comentar é o quanto que a gente está começando com esse discurso mais forte na maiêutica, pelo menos aos meus ouvidos, disso de que, assim, nós temos um psiquismo, mas nós temos um corpo físico. Nós não somos só psiquismo. Então, sim, a gente não vai curar um problema do corpo físico só com a análise, mas precisa, né, aliar a um tratamento médico. E o contrário também. Muitas vezes o problema que o médico né, a doença que o médico está atendendo, ele também precisa recorrer a um profissional psi. E também a gente pode pensar em nutricionista, fisioterapeutas, outros profissionais que cuidam aí do corpo, né? E se abrir para isso. Não é só uma coisa ou só outra, né? Eu acho que essa troca, essa possibilidade de dialogarem, né? Essas várias áreas. E por último, desculpa se eu estou me alongando, assim, também quando a Roberta fala ali da alienação, da separação, eu tentando, né, relacionar com a psoríase, eu pensei assim, do quanto que, bom, é importante num primeiro momento essa alienação ao desejo da mãe, a criança estar alojada ali, e depois vir o momento da separação em que a mãe, a própria mãe vai dizer, né, agora você vai com o pai, agora você vai para a casa da avó, hoje você vai para a escola, eu vou trabalhar, para ela saber que a mãe tem outras coisas no desejo, não só aquela criança, porque elas não podem ficar ali fusionadas, precisam estar e também não estar, que é isso que a Roberta discorreu muito bem, né? E esse procedimento de alienação e separação vai dando um contorno para essa criança, para o corpo e para o psiquismo, né? Inclusive no estado de espelho também, que a Roberta falou, quando essa mãe diz assim, esse aqui é o teu nariz, de quem é esse narizinho lindo? Aí a criança, né, pequena, ela toca no nariz dela, ela toca no nariz do espelho, daqui a pouco ela toca no nariz da mãe, ela está fazendo os contornos. E aí fica para mim uma questão que eu queria compartilhar com vocês. Então, o quanto será que a psoríase, sendo a pele um órgão que faz um contorno entre o corpo e o mundo, né? O quanto que a psoríase está relacionada a isso, a essa falta de contorno dentro de tudo isso que a gente falou hoje, né? E o quanto pode estar precário esse contorno, e aí manifestam os problemas de pele, talvez, né? Não só a psoríase, né? Então, era isso. Muito obrigada, viu? Parabéns pelas falas.
Obrigado, Deise. Sempre muito bom te ouvir também. Yuri, como é que está a sequência ali pro debate? O Eric pediu a palavra. Eric, à vontade. Ok. Vocês estão me ouvindo, gente? Bom, queria parabenizar as duas, a Roberta e a Raquel. Muito bom. O que vocês trouxeram aqui acreditou bastante para mim, né? E eu queria aproveitar esse espaço para fazer uma reflexão que eu tive agora, um insight, né? E se for muito viajado, assim, vocês avisam, tá? Mas é algo que eu pensei aqui, né? Foi falado bastante aqui sobre o que é causa de uma coisa, o que é consequência da outra coisa, né? E eu vejo que a gente sempre briga, fala assim, putz, isso aqui é causa disso aqui. A criança é agressiva, a criança foi criada longe dos pais, isso aqui é a causa da psoríase dela. E ao mesmo tempo a gente tenta também fazer o caminho inverso, né? Do tipo, que nem a Roberta falou, ela tem várias, a pele dela descama, tentando tirar várias camadas de sofrimento e tudo mais. Então, eu percebi que a todo momento a gente tenta tornar objetivo aquilo que é subjetivo e tornar subjetivo aquilo que é objetivo. Brigar entre causa e consequência. Isso é causa, isso aqui é consequência. Isso aqui é consequência, isso aqui é causa. Mas a gente só toma essa ideia a partir da ideia de tempos, né? De uma cronologia numa linha de tempo. Isso aqui veio antes disso aqui. Mas e se a gente pensasse que fosse algo único, algo que fosse parte de um todo, assim, que não envolvesse tempos, assim, entendeu? Então é essa reflexão que eu tive agora, assim, de realmente às vezes a gente tenta, a gente se gasta tanto a energia nessa questão de o que causa um, que tem a consequência do outro, sendo que na verdade tudo faz parte de um único ser ali, né? E terminando essa parte, eu só queria trazer aqui um exemplo de um paciente que eu atendi, né? E que traz exatamente o tema da nossa discussão de hoje. Eu atendo em unidade básica de saúde, né? Eu sou médico residente, então a gente atende de tudo ali, né? A gente atende criança, faz pré-natal e tudo mais. E eu lembro de um caso bem interessante, rapidinho aqui, trazendo para o grupo. Eu atendi uma certa vez uma mãe que veio junto com uma criança de 9 anos. E eu falei assim, boa tarde, o que eu posso ajudá-la, né? Daí ela falou assim, doutor, eu quero que você resolva algo que ninguém conseguiu resolver. Aí eu falei assim, putz, vai vir coisa aí, né? Vamos lá, vamos sentar, vamos discutir o que está acontecendo. Eu já fui em todos os tipos de médicos, todos os tipos de especialistas, e ninguém sabe o que o meu filho tem. Aí ela trouxe um calhamaço de papéis, calhamaço de exames, de medicamentos que a criança já usou e não adiantou. Então a criança começou a surgir uma lesão de pele nela, uma criança de 9 anos, que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A princípio começou na região dos lábios, né? A gente pensa em impetigo, né? Crostoso, assim, mas que foi aumentando, foi espalhando pelo corpo todo e ninguém resolvia. Ela chegou aí no dermatologista, a dermatologista fez uma prescrição de uns 10 tipos de creme, né? Chegou a gastar quase R$700 no tratamento da criança e não resolveu. Então, é uma mãe que chegou frustrada, chegou cansada, sem saber o que o filho dela tinha, né? E naquela hora eu parei, assim, de anotar, né? A gente geralmente costuma anotar a anamnese ali, já escutando a mãe ao mesmo tempo, né? E naquela hora eu resolvi parar, que eu estava anotando, e eu olhei para a mãe, né? E eu falei assim, a senhora, eu entendo que a senhora já investigou tudo isso, que os especialistas já, cada um fala uma coisa, né? O diagnóstico final do dermatologista foi dermatite atópica da criança. E eu falei assim, eu entendo que a senhora está estressada e está nervosa, mas a senhora entende também que pode ter uma causa psicológica disso, né? E eu perguntei assim, o que essa criança está passando por algum estresse? E eu lembro que nesse momento ela parou de falar, ficou aquele silêncio, né, no consultório, e ela começou a chorar. E falou que realmente a criança estava passando por um processo difícil, era divorciado do pai da criança, né? E a infância toda, ele exigia, ele necessitava dessa atenção do pai, só que o pai a todo momento negava, né? Então, cada vez que ele tentava se aproximar do pai, o pai negligenciava. E isso estava estressando demais a criança. Então, nesse momento, eu parei aquilo que eu estava fazendo naquele momento, eu falei para a mãe, falei assim, então a gente tem que conversar sobre isso, sabe?
se ela já procurou algum psicoterapeuta para falar sobre isso. Ah, não. Então, eu fiz uma cartinha, naquele dia eu fiz uma cartinha para a mãe, falei para o pai também, né, que a presença dele estava sendo necessária naquele momento, que a criança já estava apresentando problemas de saúde, que poderia ter relação, sim, com a presença do pai, que ele poderia se aproximar mais e tudo mais, enfim. Foi essa história que eu achei bem interessante, que fala bem isso que foi dito aqui. Olha, Eric, eu acho que você captou aí o principal objetivo do grupo. Foi muito interessante a sua articulação, a sua contribuição. Eu te agradeço aí pela participação. E que bom um médico tão jovem quanto você, me parece jovem, né? Não conheço você pessoalmente, mas parece um médico jovem fazendo residência, conseguir ter essa escuta e dar essa abertura para uma pessoa durante a consulta. Até aproveitar essa ideia que o Eric traz sobre, será que somos mesmo corpo e mente, ou será que tudo é uma coisa só? Um cara chamado George Grodek, que foi um médico e psicanalista contemporâneo do Freud, ele é conhecido como o pioneiro da medicina psicossomática, porém ele não gostava desse termo justamente porque ele criou um conceito que seria o conceito do isso, ou do id, numa tradução mais antiga, que depois, inclusive, foi aproveitado pelo próprio Freud para escrever aquela obra muito conhecida que é O Eu e o Isso. Então, eles trocaram uma vasta correspondência epistolar, Freud e Grodek nessa época, e o Grodek era conhecido como um analista selvagem, porque ele era, às vezes, muito tosco nas interpretações, muito diretivo, mas ele acreditava que a gente não podia fazer essa separação de corpo e mente, porque no final das contas, na prática, ela não existe. A gente acaba fazendo isso porque a nossa mente, acredito, tem uma tendência para poder tornar didáticas as explicações fazendo isso. Mas eu vou compartilhar ali no grupo um artigo que é uma revisão da obra do George Grodek, que foi publicado na revista Interface Botucatu, por 2 pesquisadores brasileiros. Eles fizeram uma revisão dessas ideias do Grodek e trouxeram como essas ideias podem ser valiosas para a gente trabalhar numa nova prática, um novo paradigma de saúde na atualidade. Esse artigo chama A Originalidade da Obra do George Grodek e Suas Contribuições para a Saúde, alguma coisa assim. Acho que você vai se identificar com essa ideia que você trouxe, de que tudo, no final das contas, é uma coisa só. Então, obrigado aí pela sua fala, foi muito rica. Yuri, tem mais alguém a falar? Eu me inscrevi também, não sei se tem mais alguém além de mim. Bruno, é você agora. Tá. Então, infelizmente, o tempo já está acabando. Eu vou só falar algumas coisas aqui e vou lançar algumas perguntas e comentários para a Raquel e para a Roberta poderem fazer uma devolutiva. E, infelizmente, o tempo de vocês vai ser curta, viu, meninas? Mais 5 minutos para cada uma aí, para a gente poder não passar o prazo. Eu anotei várias coisas aqui, até está meio desorganizado aqui minha anotação, mas, enfim, algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, quando e quem procura um analista ou um psicoterapeuta? Então, eu queria ouvir essa ideia da própria Raquel, quando ela encaminha, se ela tem dificuldade para tornar isso algo que faça com que o paciente tenha uma demanda disso mesmo, no caso, os pais do paciente queiram levar a criança num terapeuta, e a Roberta também poder discorrer um pouco de como é que são essas pessoas que ela recebe, porque as crianças, elas não vêm porque elas quiseram, né? Geralmente elas vêm porque alguém encaminhou. Então, isso também é uma coisa importante da gente poder falar. Outra coisa que eu coloquei aqui, talvez até a Roberta possa explicar um pouco mais sobre isso, os desafios da maternagem em cenários de separação, por exemplo. Como é que entra esse terceiro para fazer esse corte tão necessário para as crianças? E a Raquel também, de repente, poder contar alguma experiência clínica que ela tenha nesse sentido, né? Porque eu acho que é muito mais difícil trabalhar com crianças em que a função paterna, né, o nome do pai fica difícil de entrar na relação quando a mãe vive só com a criança, o pai já não está mais nesse cenário ali, e isso certamente dificulta as coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que seria isso, né? Até para comentar uma coisa um pouco mais crítica sobre o artigo, né? Às vezes é importante a gente poder fazer umas intervenções críticas no que a gente lê. E tem um local ali do artigo, na página 49, em que os autores falam assim, a psoríase com componentes emocionais. Eu faço a pergunta, acaso algum tipo de psoríase não teria esses componentes? É como se fosse realmente separar as coisas ali, né?
Enfim, vou passar a palavra então para a Raquel, depois para a Roberta. 5 minutinhos para cada uma de vocês aí, para poder fechar o nosso encontro. Vamos lá, gente. Então, quando que eu encaminho, né? Quando decidi, é muito difícil na pediatria, você até encaminhar uma criança para psicoterapia, muitas vezes os pais aceitam inicialmente, sabe? Mas eu tenho pacientes que são acompanhados com psicólogos e tudo, e o problema não se resolve, porque muitas vezes a abordagem enfim, é ineficaz, os pais não aceitam que a criança é um todo ali, junto dentro daquela família, isso é o mais difícil. Tem várias situações, gente, então, por exemplo, vem criança com síndrome metabólica, com obesidade, com situações que não se resolvem só com a medicina convencional, né? Às vezes, isso é muito clássico, a mãe magérrima, sarada de academia, e chega dizendo, essa criança, essa menina é uma gorda. Então, isso é muito comum na prática clínica. Então, você encaminha para psicoterapia, isso eu faço muito, mas muitas vezes é difícil que os pais tenham essa aceitação, e aí talvez a Roberta possa me dar uma luz, assim, de como que é feita essa abordagem, de como que você chega nessa família, né, para que o tratamento da criança seja mais efetivo. E sobre essa terceira pessoa que vem para fazer essa separação mesmo, né, para que a criança se veja como um indivíduo separado dessa mãe, isso é muito curioso na prática. No meu consultório, eu atendo crianças geralmente, que vêm da maternidade, então eu atendo o nascimento na sala de parto, e depois eles vão a consultas de rotina. E quando vem o pai e a mãe, ou enfim, né, existe mais de uma pessoa que tem esse vínculo com a criança, o desenvolvimento é muito mais fácil, os problemas são menores, isso a gente vê no dia a dia. Só que na maioria das vezes vem sempre a mãe e a criança. É só a mãe que sabe, é só a mãe que cuida, é só a mãe que olha, Então, isso é muito comum na minha prática clínica. E a gente percebe que problemas, é aquela criança que nunca mais larga da chupeta, nunca mais deixa a mamadeira, que tem a naninha para sempre, essas coisas assim eu vejo no meu dia a dia. Enfim, agradeço, gente, pela oportunidade de participar, espero que eu possa ter contribuído um pouco, e agradeço muito pelo convite, foi muito legal, e o aprendizado com vocês foi bem interessante, poder pensar outras coisas mais fora da caixa, né? E é sempre muito rico poder discutir esses assuntos. Então, agora passo para a Roberta, de novo. Bom, vou tentar ser breve, né, Bruno? Temos aí muitas coisas que vão se abrindo, mas assim, vou pegar desse ponto, né, que tu pensa assim, os desafios da maternagem na separação, né, quando este outro que vai fazer o corte não está. O Lacan colocava muito, pelo que eu consigo fazer uma leitura, que isto não pode estar encarnado num outro corpo, como se fosse uma outra pessoa, um outro sujeito. Isto pode se dar com o outro, né, tendo este pai ou alguém que faça este corte. Mas isso muitas vezes pode estar encarnado na mãe. A mãe consegue, né? A alienação, separação também pode ser feita por ela, no sentido que ela coloca agora a mamãe vai trabalhar, agora a mamãe vai sair, agora, né? Ela coloca isto para a criança. Por isso que disse que muitas vezes não, isto já tem que estar no discurso de quem faz a função materna. Pode vir encarnado num pai ou num terceiro, sim, né, que é este pai, ou este vô, ou enfim, ou até uma avó, uma mãe que mora com uma mãe, né, com a mãe dela, e esta avó faz isto de ser um terceiro, né, mas isto já tem que estar
estruturado nesta mãe, que ela vai permitir que isto aconteça. Então, não necessariamente a gente tem esse terceiro em corpo, né? Este terceiro pode estar encarnado na mãe, no sentido de ela conseguir fazer esta operação, né? Porque senão teríamos que ter sempre este núcleo, né? Mãe, pai, filho. Então, também não quer dizer que uma separação, isto não possa acontecer. Né? Acho que não tem a ver só com isto, né? Tem que ter este triângulo no sentido de 3, mas este terceiro pode estar encarnado. Claro que não acho que é algo fácil, né? Porque muitas vezes a mãe não consegue, né? Ela está aí muito ligada a essa criança, tá? Mas acho que não tem a ver somente com um outro corpo, tá? Com uma outra pessoa. No sentido disso, né, que vocês colocam, como abordar, e como a gente tem duas frentes aí. Primeiro, como a gente pensa a criança como sintoma e o sintoma da criança. A criança como sintoma é esta que vem pelos pais, aonde eles colocam, olha, ela tem esta condição. Muitas vezes, resolva para mim, né? O que você, enquanto psicanalista, vai poder resolver aí. E aí, acho que entra isso que a Raquel falou, como é difícil quando a gente começa a trabalhar e os pais começam a se deparar com questões ligadas a eles, né? Então, pegando um pouco esse exemplo que ela trouxe de uma mãe que diz como ela é gorda, né, ou ela come, eu acho que uma possibilidade seria começar a questionar isso. Então, e por que será que ela come? Por que será que isso está acontecendo, né? Porque aí vem muitas, ela é preguiçosa, ela não quer, ela não tem boa vontade, estudar, né? Ele é preguiçoso, ele não quer. Então, acho que a gente poder abrir com os pais questionamentos frente a isso, para daí poder ter uma certa implicação que isto não veio do nada, né? Não é assim, caiu na vida, né? Aquilo tem uma implicação das pessoas que estão envolvidas. Né? Então, por que será isso? Né? O que você vê disso? Tu vê um sofrimento, vê que, né, o que está acontecendo aí? Eu acho que seria um caminho, né? E quando a gente fala do sintoma da criança, é quando esta já está no consultório e consegue falar. Como ali no texto, né, em um dos casos, o menino falava, eu tenho isto, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir trabalhar. Como ele se vê. E aí, lá no início, nós falamos um pouco assim, às vezes a criança traz, eu sou igual ao meu pai, eu sou bravo igual ao meu pai, a minha mãe diz que eu sou assim igual ao meu pai, ou eu sou igual à minha mãe. E daí a gente vai começando a trabalhar essa diferenciação. Não, você pode ter isto parecido com o pai, mas você não é o pai, você não é a mãe. E isto dá este contorno que a Daisy coloca, de fazer esse sujeito se separar, né, no sentido de se formar uma outra pessoa. Porque nós temos lá na nossa carga todas as nossas vivências familiares, pai e mãe. Mas será que nós vamos ser eles? Ou isto, geneticamente, estamos marcados, então, com a depressão, né, com a psoríase, e acho que a psoríase aí pode ter até uma questão mais, acredito eu, mais forte até do que a depressão. Né, nesse sentido dessa genética, ou enfim, desta pele que propicia algo aí para isto, né? E agora, para terminar, eu me lembrei de um caso que eu atendi em um certo momento, onde a criança tinha uma dermatite atópica, e ela dizia assim, me incomoda muito quando a minha mãe vem, como é que ela não colocava me emplastar, mas me encher de creme. Né? Porque aí a mãe, era aquela hora onde a mãe pegava e besuntava ela de creme. E aí nós fomos trabalhando no sentido de não mais besuntá-la de creme, mas que este creme pudesse vir pela mão dela, em alguns momentos permitir que não fosse tão metodicamente passado em todas as lesões, porque ela era besuntada mesmo, né? Do fio do cabelo até o pé. E a mãe também pôde ir falando que foi libertador isso, porque para ela também, ela não aguentava mais cuidar daquela forma, né? Então, este excesso que muitas vezes a gente pensa que não está só com a criança, está para quem cuida, né?
Então, que isto começasse a entrar de uma outra forma. Até muitas vezes começou a entrar como uma brincadeira. Elas começaram a colocar música no horário de passar o creme, e aí passava creme, dançava. Claro que não sempre, nem em todos os momentos, porque a gente tem uma rotina muitas vezes, né, também da vida, mas isto foi colocado de uma outra forma, né, e a criança não se sentia mais violada, né, com aquilo assim, de não quero que ela me pegue, né, e até ela falava, aquela hora que ela me gruda, né, e a mãe também se sentia mal com aquilo, né. Então, à medida que a gente consegue aí trabalhando, né, um pouco isso, a criança como sintoma da criança, as coisas vão, acho que, tendo um outro caminho, né? Pelo menos a gente acredita que seria isto, né? E trazer essas questões, eu acho, para o consultório. Mas por que isso? Muito mais do que responder, é dizer o que tu pensa disto, né? Por que será que isso está acontecendo? Né? Se você tem um alimento saudável em casa, se vocês têm uma rotina saudável, por que será que ela come demasiadamente, não dorme, não estuda, enfim, o que se passa aí, né? Acho que seria, enfim, agradeço também, Bruno, e os colegas, e seguimos, né, trabalhando aí. Olha, não somente a Raquel e a Roberta, deixo meu agradecimento, mas a todos vocês que se conectaram conosco, que acreditaram nesse trabalho. É sempre muito especial para mim poder trabalhar esse grupo. E a gente costuma fazer uma foto que fica para a posteridade, né? Então, vou pedir para vocês abrirem as câmeras aí, eu vou fazer um print da tela e depois eu encaminho para vocês. Assim como também vamos deixar para a posteridade o que trabalhamos aqui, no sentido de que esse encontro está sendo gravado e depois vou disponibilizar lá no YouTube. Antes da foto, Yuri, tem mais algum comentário que ficou no chat ali? Alguma palavra final da sua parte? Deixa eu arrumar meu bigode aqui para a foto. Tá estilosíssimo esse bigode. Não, já estamos no fechamento mesmo. Então tá. Então vou fazer a foto, hein? Atenção, sorriam, arrume os cabelos aí, quem quiser. A Ida está abrindo a câmera ali, a Daminelli, eu não sei se está conectada ainda, mas vou esperar mais um cinquinho. No 3, hein? 1, 2, 3, agora. Depois eu mando para vocês lá no grupo, lá, para a gente poder compartilhar esse momento aí. Gente, muito obrigado, Edu. Bom final de semana a todos. Espero vê-los nos próximos encontros aí. Raquel, Roberta, beijos. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, Bom tchau. fim de semana. Tchau. Para vocês. Gratidão, palestra.